Olá, pessoal. Dando continuidade à série de vídeos sobre o Nick Land. Vou estar passando essa apresentação hoje, que fala sobre aspectos gerais do trabalho e da obra do Nick Land e do aceleracionismo também. Está dentro de um projeto maior que é o do aceleracionismo. Essa apresentação em específico, ela está tratando sobre o que a gente chama de filosofia do outside, né, que eu não sei como seria a melhor tradução, se seria exterioridade, fora, externo, etc. Mas a ideia é isso, né? A ideia é uma filosofia que está relacionada com o fora. A metodologia do Land ela é muito parecida, muito similar com o do antiético, a do antiético, né? É um livro que o Land se aproxima muito aí na década de 90. É um revival que a Inglaterra faz desses autores pós-estruturalistas franceses, né, como Deleuze e Guattari. E a grande questão é que o Land coloca o desejo dentro de uma lógica que é a mesma do Deleuze e Guattari, que é a da produção. Então, o desejo e a história do desejo ela está condicionada ao fazer e ao produzir e não à representação, né? Não sobre o que é pensado sobre ele, que é uma clara oposição a como a psicanálise concebeu o desejo. O Land ele teria três conjuntos principais na obra dele, né? São três coisas que, no geral, criariam essa filosofia do exterior, essa filosofia do outside. O primeiro conjunto seria os engajamentos críticos que o Nick Land tem com a metafísica. Então, são os textos do Land que ele tem um posicionamento muito crítico em relação à metafísica, né? Em como a metafísica é concebida pelo Ocidente e pela história da filosofia. O segundo conjunto, que é consequência do primeiro, são os textos que são a tentativa do Land de reformular a esquizoanálise do Deleuze e Guattari, né? A esquizoanálise que é a grande sugestão criada no antiédipo, né? A grande, não vou dizer prática, mas a grande nova filosofia pensada no antiédipo, e uma filosofia de produção preditiva, que está mais presente dentro da ideia de desejo maquínico, né? E o terceiro conjunto são os textos de prática, né, de praxis da filosofia do Land. Né? Códigos, padrões numéricos, mensagens do exterior, esquemas neocalântricos, são todas aquelas representações, não representações, na verdade, né, que tentam mostrar essa filosofia produtiva e não representacional. E esse, se eu não me engano, é até meme, que tem vários textos dele que são vários códigos numéricos e várias coisas bizarras e muita gente não entende, mas que faz parte desse terceiro conjunto de tentar formular filosofia e pensamento fora da ideia de representação e de trajetória clássica da filosofia, né, da história da filosofia, etc. Essa tabela aqui é uma tabela que mostra um pouco como esses três conjuntos que eu falei, né, anteriormente. Então, aqui tem projeto, textos e objetivo. Por exemplo, engajamento crítico com a metafísica. Né, o projeto está aqui. Aqui é o intuito da parada. Reforma dogmática e defesa da esquizoanálise. Aqui, praxis experimental e engajamento com exterioridade, né? Externo. Cada um desses é o projeto. Aqui são os textos de cada projeto e aqui o objetivo de cada projeto. Então, se aqui o engajamento crítico com a metafísica, aqui são os textos que mais representam isso, né? Como The Thirst of Annihilation, que é um livro, Kant, Capital and the Prohibition of Incest, The Lie to Death, Art as Insurrection. São os textos que compõem mais esse projeto dele de engajar uma crítica contra a metafísica. Aqui o objetivo, delinear as fraquezas das abordagens das metafísicas tradicionais. Aqui, reforma dogmática e defesa da esquizoanálise. É o projeto que ele coloca a esquizoanálise como arma para se corrigir o problema do número, o problema do inteligível, o problema da metafísica que a filosofia pensou. Então, os textos mais notáveis desse projeto são o Machinic Desire, o Cybergothic e o Making with Death.
emendar a esquizoanálise de Deleuze e reconstruí-la como uma teoria de desejo maquínico. O último projeto, que é essa prática experimental e engajamento com o externo, são os textos onde se mistura essas, né, como eu tinha falado antes, formas de se filosofar e de se produzir filosofia, onde a representação, ou sei lá, onde a razão não compõem pilares essenciais para a construção, né, do argumento, do pensamento, da ideia. Porque, por exemplo, aqui, ó, Meltdown é um texto que tem ficção-teoria pura. Então, é uma mistura de ficção e de teoria. Mas outros notáveis têm o Hyperstition, o Barker Speaks, o Kabbalah, o Ernomics, a Zygotic, Ex-Coda, e aí também tem textos de ficção 100%, né? São uns contos que ele produz e que também estão muito presentes na coletânea do CCRU e que são muito importantes aí para pensar esse projeto de praxis experimentalista, né? Tentativas práticas de se envolver com o exterior, como uso de diagrama, número e cibernética, para tentar evitar o pensamento da representação. Essa questão do outside e do inside ela é muito importante para o pensamento do Land, porque não diz respeito só a territórios, mas a processos diferentes desses territórios. O exterior, que o Land tenta argumentar, é o que o sujeito não conhece. Então, é bem os termos kantianos, né? O exterior é o número, o exterior é o que o que o Kant considerou que seria impossível do homem chegar. Situando isso em relação aos conceitos existentes na filosofia ocidental, o exterior ele é o reino das coisas em si mesmas. O noumenal kantiano, como eu falei antes, e o espaço do materialismo em que ocorre a produção. O oposto desse mundo real das coisas seria o domínio das ideias ou aparências, o interior. E aí vai compor o pensamento, ideias, associações, razões, opiniões e preconceitos. O Land descreve que o objetivo da filosofia ocidental foi criar uma ponte de dentro para o fora, né? Do eu para o real. Mas o grande problema da filosofia ocidental é que ela condicionou que os conceitos bons e conhecíveis são aqueles do interior, e que a tarefa da filosofia é esclarecê-los e demonstrar sua validade. Esclarecê-los ali eu coloquei bem no sentido kantiano mesmo, de esclarecimento, né? O Kant ele é um desses notáveis caras que fazem o que o Land está criticando, né? Essa tarefa pode ser completada permanecendo dentro de si. Uma limpeza epistemológica de primavera, né? Então, uma limpeza epistemológica, uma epistemologia que se produz, mas de forma soft, dedicada ao aprimoramento de conceitos. Feita por hipóteses sobre uma correlação entre os conteúdos de dentro e de fora. Então, a filosofia tradicional e a tradição ocidental, da história da filosofia como ela foi feita, ela sujeitou o conteúdo do sujeito e trabalhar para fora em direção ao objeto. Então é sempre uma ponte de dentro para fora. Isso encontra sua expressão mais clara na filosofia crítica de Kant, na qual um aparato dentro do sujeito é construído e representado de tal forma que a validade das percepções do sujeito deriva de suas características internas. Então, toda aquela coisa das categorias internas do sujeito, de esclarecimento, de observação de fenômenos, enfim, tudo isso está dentro de uma tradição de dentro para fora, mas que, como o Land critica, ela cai mais para um lado, que é o do dentro. Ela vai afirmar que o dentro ele é mais válido, né? Que os conceitos bons e conhecíveis são aqueles que partem do interior. A tarefa real da filosofia é, portanto, aprimorar, fundamentar e expandir a compreensão de como esse processo ocorre sobre a rúbrica da razão, né? Razão aí como conceito filosófico mesmo. A crítica do Land é que esse método ele privilegia as estruturas do interior, igual eu disse, né? Então, o externo ele é colocado de lado, tratando-as como condições de uma verdade absoluta em vez de como as coisas são para nós.
Então, a filosofia ela vai se imbricar com a razão e com essa forma metodológica de produzir conhecimento que, tanto de um lado, esquece o fora, como do outro, ainda condiciona que essas estruturas do interior que são seguras e legítimas para se alcançar as verdades. E não tem a consciência de que um movimento desse de ler o fora por dentro só compreende, como o slide mostra, como as coisas são para nós. É nesse contexto que o Land pergunta se a razão é tão segura, legítima, supersensivelmente garantida, né? Se a razão chega por meio desse esclarecimento externo, empírico, sensível, né? Sensorial, por que todas as armas? Por que a razão ela é tão defendida e tão violentamente guardada? Para o Land, o esforço que a filosofia tem de exercer para manter a coerência da lei do interior, né, muito interessante esse termo, lei do interior, é uma demonstração de que o projeto racional e o projeto de produção de conhecimento como a filosofia criou, ele é incoerente. A filosofia como uma série de soluções platônico-fascistas de cima para baixo, suprimindo impiedosamente, ignorando ou tentando desesperadamente reincorporar erupções periódicas de exterioridade. Então, o Land coloca isso nesses termos, erupções periódicas de exterioridade, mas depois a gente vai entender mais, são os pensadores e os pensamentos que tentam sair mais por fora, eles acabam sofrendo a represália da institucionalidade, né? Do conhecimento padrão tradicional. A leitura landiana da história da filosofia compararia os filósofos que tentaram expressar essa exterioridade à filosofia do desejo, né? Tem uma alergia marcante ao englobamento academicista. Então, a academia ela institucionalizou o que o Land chama de lei do interno. A academia ela é uma força histórica e institucional que abraça o interno. Enquanto esses caras que ele vai falar, né, são Schopenhauer, Nietzsche, Freud e outros por aí também, eles sofrem um esquecimento e um apagamento desse englobamento academicista, porque esse englobamento tem uma alergia, tem um medo da filosofia do desejo, tem um medo desse externo. Schopenhauer, Nietzsche e Freud escreveram todos os vastos volumes de suas obras em um espaço inacessível às garras suadas da pedagogia estatal. Esses filósofos do Estado, que são as ferramentas usadas para conter essas erupções do externo, o Land coloca, por exemplo, como o Kant e o Hegel. São os caras que ele coloca como parte desse movimento, né? De tipo, tentar conter o quão perigoso é e o quão revolucionário mesmo é a chegada a esse fora, a solução do externo e etc. Essa luta, e aí é bem nos termos do Land mesmo, ela é tão antiga quanto a filosofia. O que a gente chama hoje de materialismo libidinal, que é tentar entender a materialidade das coisas e ao mesmo tempo a dimensão do desejo, tem sido uma ameaça que provocou até a filosofia antiga, já anaximando, como sugere Nietzsche, de antecipar a polícia. Nessa guerra de ideias, a filosofia acadêmica institucionalizada, ela ganha, né? Então, sempre a vitória é dela. E uma vitória alcançada pela força e não pela verdade. E leva à escravidão da realidade à idealidade. Essa não é uma situação positiva. A própria realidade, que é o domínio de como o mundo realmente é sempre distorcida pelo aparato conceitual do sujeito. Então é mal compreendido pela filosofia. Então aqui a gente pode ver que o projeto do Land é, na verdade, muito complexo. Ele não é só uma maluquice, mas é uma coisa que está em confronto com ontologia, com metafísica, com a forma que o real aparece para a história da filosofia. E ele tem argumentos para falar sobre isso. Né? Ele tem conteúdo para tratar sobre esse tema. Eu peguei aí em seguida umas coisas da Amy Ireland, que é uma pesquisadora do Land, uma autora muito interessante também.
desse texto, Noisy, An Anthology of the Avant-Garde. A descrição de Ireland dessas duas direções da filosofia, de dentro para fora e de fora para dentro, descreve a inversão da filosofia tradicional tentada pela defesa de Land da exterioridade. A figura 1, como eu vou mostrar em seguida, retrata a trajetória do sinal produzido pela realidade. Uma vez que o sinal ultrapassa o limite epistemológico, entra no interior, ele é trabalhado pelos processos da mente e, portanto, é distorcido quando é apresentado ao sujeito como aparência. E a psicanálise seria incapaz justamente por só tratar de representação. Então aqui tem o mundo real, que ocorre a produção e que emite esse sinal claro. Esse sinal que parte do mundo real, né, que é a realidade em si, ele tem essa barreira epistemológica, né, que é a forma que a filosofia e que a epistemologia, o conhecimento se instituiu, se institucionalizou. Legislado e legalizado pela razão. Então a razão, ela legaliza essa barreira que recebe e que lê o mundo real, que lê o real como as coisas são. A mente, que tem esse condicionamento transcendental, vai pegar isso de um jeito, vai pegar o real de um jeito, vai ler o real de um jeito e vai produzir um resultado, uma aparência, vai reproduzir uma aparência totalmente distorcida do que é o real. Então é exatamente como que ela descreve aqui. Uma vez que o sinal ultrapassa o limite epistemológico e entra no interior, então o fora entra, ele é trabalhado pelos processos da mente, é distorcido e é apresentado ao sujeito como aparência. Então não é como as coisas são, mas é como as coisas são representadas. Land teoriza o elemento produtivo do ser como um excesso pré-individuado, gerador que antecede o processamento mental, que, sob a direção da racionalidade iluminista, filtra dele tudo o que é ineficaz ou problemático para a consolidação da categoria conhecida como humano, servindo a experiência como o único canal significativo antropocentricamente calibrado. Isso é muito interessante porque não é só uma crítica do Land à metafísica, mas se a gente estende, a gente pode perceber que é uma crítica ao projeto racional iluminista moderno e que foi responsável pelo antropocentrismo, pela ideia de que o homem é o centro de tudo e que a humanidade é a única força ciente, consciente e relevante, e que a gente sabe muito bem que desemboca em problemas muito maiores, né? Que é justamente essas concepções iluministas racionais que sofisticam e legalizam aí projetos de exclusão, hierarquização e todas as coisas ruins que existem. Muita gente comenta também que a obra do Land ela é muito fragmentada e ele não tem um fio único. Mas nessa apresentação aqui a gente já pode ver que ele tem um projeto maior, que é justamente essa crítica à metafísica. A máquina de Land, se a gente vê a teoria dele como uma máquina, teria então várias ferramentas e vários contextos interdisciplinares, em vez de só um fio único. Existe um fio de argumentação claro na obra do Land. Ler a filosofia dele é uma tentativa de corrigir o fracasso de Kant em se envolver com o exterior. Como a discussão anterior de Kant observou, a base produtiva da filosofia de Kant está dentro do sujeito, operando de acordo com as categorias de compreensão e as condições de espaço-tempo. O Land quer mover esse espaço produtivo para o local de interação com o exterior. O processo primário, escapando assim das restrições da subjetividade e fornecendo uma plataforma para mapear o que é real em vez do que é aparente. O método do Land para construir essa possibilidade de se engajar com o exterior é tirar essa concepção metafísica do Kant, do sujeito, para uma concepção psicanalítica da produção. E é aí que muita gente fala que o Land corrige o problema em Kant, né? Ele pega o problema do Kant e aí ele corrige o negócio, usando a psicanálise, e no caso a esquizoanálise, né? Colocando aí o repertório do desejo dentro da coisa para tentar escapar do subjetivo, escapar da representação, da aparência e chegar a uma forma de mapear a realidade em vez de mapear o que é a aparência. Essa operação pode ser descrita em 3 etapas.
E aí é o que eu também acho que é a correção do problema de transcendentalismo e imanência, dessa separação que a filosofia tenta criar e que o Land oferece umas ideias muito interessantes. E aí já partindo para o projeto em si, em primeiro lugar, o Land afirma que o Kant é bem ruim, né? Ficar Land, Kant, é muito autor. Mas Land afirma que o Kant está preso em um registro metafísico. Como vários conceitos em seu sistema metafísico, contam com certos outros conceitos metafísicos para fornecer os seus fundamentos. Então, isso leva à acusação de que o argumento do Kant é circular. É sempre metafísica sendo usada para fundamentar sistemas metafísicos. Mais problematicamente para Land, ele permanece dentro e nunca se aventura fora. O vocabulário que descreveria o outro da metafísica está ele próprio inscrito na metafísica, uma vez que o interior e o exterior são ambos conceitualmente determinados a partir do interior. Então, até o fora ele é condicionado pelo dentro. É nesse sentido que o Kant tem um problema para o Land. Em segundo lugar, esse lastro metafísico impede o Kant de conceber a natureza da produção ao longo do tempo, que é a qualidade definidora do reino externo, que é o material. Então, a produção e a natureza de como as coisas se produzem é o que define o material, né? E aí eu acho que é uma inspiração do Land muito grande no Deleuze-Guattari. A noção de tempo e o fato de que as coisas feitas no tempo são produzidas oferecerão a chance de saltar além da metafísica instantânea de Kant, onde os conteúdos da consciência são considerados como são em um instante. Em vez disso, o Land mostrará que o número só é incognoscível se for improdutivo, se ele estiver no zero, e enquanto ele produz. A operação da matéria base pode ser hipotetizada. Então, o número só é inacessível se ele não tiver em produção. Agora, se a gente enxerga um número por meio da lente esquizoanalítica, que é da produção, então a própria noção de tempo ela não está dentro da lógica tradicional. Isso é visto na filosofia do Kant. No final, é o caráter domesticado da noção kantiana de tempo que impede a guinada desse pensamento para uma conclusão materialista básica. A pureza condiciona o a priori, que hipostasia o tempo como tal, que por sua vez idealiza a intensidade. O fluxo como tal é assim fixado como uma forma eterna de representação, congelada em uma descida sem fim ao zero. É por isso que Kant tem uma compreensão inteiramente ahistórica da intensidade, não conseguindo captar a ordem positiva de seu recalque, a inibição de fluxo, continuidade. Em outras palavras, ele não levanta um problema do objeto com radicalidade suficiente para escapar da gaiola da epistemologia em direção ao materialismo libidinal ou de base. Ele não reconhece que entre o número e a intensidade zero não há diferença, ou que nenhum dos dois é suscetível ao isolamento. Em terceiro lugar, a linguagem de intensidade e fluxo produtivo, de que Land precisa para descrever o processo de uma produção impessoal e externa, vai vir da psicanálise, em vez de vir da metafísica. Então, sei lá, enquanto no projeto do Kant é a metafísica sendo usada para fundamentar um sistema metafísico, o Land está pegando o vazio que tem ainda aí e colocando o desejo e a esquizoanálise para corrigir esse problema. Os primeiros dois estágios podem ser encontrados em toda a escrita do Land, mas correspondem mais intimamente aos descritos na tabela como obras críticas. Para Land, a psicanálise oferece uma linguagem que pode ser usada para contornar os problemas do registro metafísico, que tem uma tendência inerente e voltar à utilização das produções do interior para explicar o exterior. Tem duas consequências significativas de uma correção desse projeto, né? De como o desejo dentro desse registro é muito mais interessante. Traça uma metateoria de matéria-base, que seria essa exterioridade, e descreve as ações em termos de produção e do que ela é capaz de encenar. Então a gente não está mais falando de representação, a gente não está mais falando de inspiração, a gente está falando de filosofia capaz de produzir o real. Produção do real. A agência no ser humano ela é deslocada da posição tradicional do sujeito e muda para a periferia, né, para o underground, para a linha de fuga, onde os impulsos e instintos do inconsciente interagem com o material básico. O primeiro reconfigura a nossa compreensão do mundo, os processos pelos quais opera e até que ponto podemos conhecê-los. Este último determina a maneira pela qual o sujeito interage com o mundo,
reconceptualizando o mecanismo como formal e automático, em vez de concepção tradicional de agência humana distinta. Esse processo aqui, aí partindo já para o final da apresentação, o pós-Land, né, o Land já mudado e tal, ele vai começar a tentar se aproximar nessa ideia de como a gente se aproxima desse fora, como é possível, qual experiência, qual fenômeno existe para fugir da agência do humanismo, para fugir da agência do ser humano antropocêntrico e que vê o mundo por meio dessa máquina da razão e da legislação, né, tradicional. A alteridade Lovecraftiana e o encontro com o antropocentrismo personificado em uma monstruosidade, né? Cthulhu Mythos. Essa é a parte final já da obra do Land, que é quando ele se envolve mais com os projetos do Lovecraft e etc. Né? Quem não conhece o Lovecraft, ele é um autor de terror e os personagens dele sempre passam por uma alteridade radical. Então, geralmente são seres humanos, normais, estudiosos, ironicamente, cientistas, em maioria das vezes, professores, estudantes universitários. Então, são pessoas envolvidas na lógica, né, da ciência, da razão, do iluminismo e tal. E aí eles se deparam com essas monstruosidades, com essas criaturas e com esse universo místico do Cthulhu Mythos, que são, tipo, deuses antigos, entidades alienígenas, entidades cósmicas e todo esse negócio. E aí, esse processo de alteridade, de ver, leva os personagens à loucura, né? Tanto instantânea quanto a longo prazo. E isso surge como uma esquizofrenização desses personagens, né? Esse encontro com o fora é usado metaforicamente pelo Land. O Land concebe essa alteridade como uma forma de chegar ao fora. Porque o horror, né, e aí tem várias pessoas que pesquisam sobre filosofia do horror, o horror ele tem uma experiência no sentido do fora, no sentido de deslocar o centro da coisa, né? Essa citação aqui é do Lovecraft, eu achei ela interessante porque ela sintetiza um pouco essa ideia, né? Eu escolho histórias insólitas porque elas se adaptam melhor à minha inclinação. Um dos meus desejos mais fortes e persistentes é alcançar a ilusão de alguma suspensão estranha ou violação das limitações irritantes do tempo, do espaço e da lei natural que para sempre aprisionam e frustram nossa curiosidade sobre os espaços cósmicos infinitos, além do raio de nossa visão e análise. Então, esse fora surge como uma coisa que quebra as limitações irritantes do tempo e do espaço, né? Essas histórias frequentemente enfatizam o elemento do horror, porque o medo é a nossa emoção mais profunda e forte e aquela que melhor se presta à criação de ilusões que desafiam a natureza. O horror e o desconhecido ou o estranho estão sempre intimamente ligados, de modo que é difícil criar uma imagem convincente de lei natural ou alienação cósmica ou outsideness, sem enfatizar a emoção do medo. Inclusive, outsideness assim, é o Twitter do Land. Representação e não representação, né? Essa coisa está muito presente no antiédipo também, né? Essa lógica, porque o antiédipo, já no último capítulo, o Deleuze-Guattari tem uma frase que a esquizoanálise ela é tanto social quanto metafísica. Então ela produz o real. Ela não se engaja num projeto de transcendência, né? Mas ela tem essa lógica de produzir o real. E tudo que o Land está tratando aqui, né? Como chegar a esse número, como atravessar essa barreira da limitação epistemológica e tudo, está girando em torno de uma questão de produção do real também. O perigo do monstro, né, o perigo da criatura, do Cthulhu, da entidade Lovecraftiana como perigo metafísico, porque põe em xeque toda a normalidade, né, condiciona o monstro como além-minidade, né, o beyondness, excede a constituição humana. O monstro oferece um perigo, e ele oferece um assombro, porque ele oferece um perigo de improbidade ontológica a respeito das categorias científicas do esclarecimento. Então o monstro ele não é só assustador porque ele é assustador, mas é porque ele foge do que é datado, do que é científico, do que é escrito, do que é esclarecido pela lógica cientificista, né? A insuficiência do esclarecimento com a alteridade do locus nominal e experimentar o mar do número por meio da teoria e da ficção somente conceitua dentro da correlação transcendental, o espaço em si. O slide acabou? Acho que sim.
Essa parte final aqui ela é interessante justamente por isso, porque sintetiza como o Land se engaja no horror como uma porta para esse outside, como uma porta para esse fora. Óbvio que tudo está girando em torno de pensamento, de filosofia, etc. E que não é a filosofia do Land, ela não se engaja numa praxis, então ele não está, sei lá, falando aí, vamos chegar no Outsiders, banhando gelado 3 da manhã e comendo proteína e malhando, não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, essa crítica que ele faz à tradição, da filosofia tradicional, né, história da filosofia, e como a metafísica tem esse problema, e como ele usa a esquizoanálise para corrigir o problema no Kant, eu acho muito interessante. Eu acho que conversa demais com várias coisas que a atualidade encaminha, e também essa ideia de que a filosofia, já que o tempo, né, ele tem uma limitação real da coisa, né, tipo, o tempo, a forma como o tempo é lido, ela não é única e universal e verdadeira, indica uma meta-teoria de matéria base, descrever as ações em termos de produção e o que ela é capaz de ensinar, gira muito em torno dessa ideia de hiperstição, de que tipo, a gente produz o real também por meio de encenações, né? A gente pode produzir algo por meio da encenação, que é um pouco que a galera relaciona com os fenômenos recentes de fake news, de pós-verdade, de pós-ironia, de memética, que são todas essas formas que, querendo ou não, condicionam unidades de criação do real, né? E que acabam formulando o real. Mas era isso a apresentação, eu acho que talvez tenha esclarecido alguns pontos do Land. Vou estar deixando esses slides, eu acho, se eu conseguir, porque eu não sei como é que coloca na descrição, mas essa tabela também é muito boa, caso vocês se interessem em se engajar em ler os textos dele, ó, porque tem projetos, texto, objetivo, mas é isso aí, valeu galera e até a próxima.